é uma realização da União Espírita Allan Kardec, situado lá no Jardim Monte Líbano, Rua Viemos 5.565. Já estamos na pergunta de número 137. Aqueles que assistirem essa live, que ela vai ficar, acho que, gravada, né, Edlon? Sim. Quiserem participar com nós, o link está embaixo ali, ó. É sempre o mesmo, nunca muda. É fácil de seguir, porque não tem esse problema de estar criando um link, ele já está criado ali. Eu vou aproveitar aqui a presença do João, nosso presidente da casa, né, para fazer a prece de abertura para nós. Achou, João. Está me ouvindo, João? Estou ouvindo, boa noite. Boa noite. Boa noite, João. Você faz a prece. Eu não estou me vendo aqui, mas eu acho que é porque está projetando a tela, né? Eu estou te vendo. Vendo. Você está com a camisinha azul. Já podemos iniciar? Já. Sim. Então vamos buscar uma maior harmonia nesse momento, com as finalidades do nosso encontro, com aqueles que nos incentivam, nos propulsionam para que a gente busque a luz, busque a compreensão, conhecimento, as condições da nossa evolução, da nossa melhora. Os nossos benfeitores que estão conosco, nos acompanham. E nessa consciência de que não estamos sozinhos, estamos muito bem amparados, nós agradecemos, dizemos muito obrigado por tudo que fazem por nós. Muito obrigado por cada irmão que está nessa reunião. E nós pedimos ao nosso Mestre Maior que derrame sobre todos nós as bênçãos de, nesse momento, conseguirmos nos concentrarmos, conseguirmos acompanhar as ideias, conseguirmos receber as intuições, as boas intuições, conseguirmos aproveitar todas essas bênçãos que recebemos gratuitamente e possamos sair daqui um pouco mais iluminados, um pouco mais entusiasmados, mais animados para os nossos passos, para que possamos ter um excelente final de semana, aí, um feriado de proveito também para o nosso crescimento, para as nossas convivências, e que a semana que vai se iniciar também possa ser de muita bênção, e assim seja. E assim seja. Imediatamente passamos a palavra para o Dilon Dutra da Silva. Ok, boa noite a todos, mais uma vez. Hoje nós vamos fazer a nossa reunião do estudo do Livro dos Espíritos, de número 39. 39 reuniões de estudos nós já tivemos. Essa é a reunião de número 39. Estamos ainda no capítulo 1, na parte segunda. A pergunta é a número de 137. Nós já fizemos até 137. É que eu sempre coloco uma antes,
que é para a gente recordar o que nós estávamos estudando na reunião anterior. Então, essa primeira até eu vou ler para a gente poder só lembrar, né? Nós estamos estudando o título que é a alma. Aí ele faz uma pergunta aqui: um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? A resposta do espírito foi não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Ver os livros dos médiuns, capítulo 7, da bicorporeidade e da transfiguração. E aqui, então, vem a nossa pergunta da noite de hoje, que é a 138. Nós estamos estudando essa questão das definições, né? E a alma é uma definição. E Kardec, ele como um pedagogo, né? Ele pesquisador, ele tem vários livros na área da educação. Então, ele tinha esse cuidado de definir bem as coisas, as palavras, para evitar aquelas discussões inúteis. O que é alma? Alma é isso, alma é aquilo, né? O que é espírito? Então, esse capítulo e esse título, ele é para definir bem a alma. Na introdução do Livro dos Espíritos, tem também alguns conceitos que ele colocou lá para a gente refletir sobre a palavra alma. E então, nessas perguntas e respostas que ele fez aqui perguntas por ele, a resposta pelo Espírito de Verdade, então ele define como é que nós deveríamos considerar a alma para fins de estudo dentro da doutrina espírita. É claro que nós vamos encontrar a definição de alma diferente, né? Em algumas religiões, em alguns conceitos mesmo, conceitos que não são religiosos, mas para nós, estudiosos da doutrina espírita, ele deu um caminho para que a gente não se confunda. Então, aqui ele vai fazendo algumas perguntas aos espíritos para que a gente tenha uma clareza maior sobre essa questão. Então, vamos à pergunta 138. Vamos deixar para a Luísa fazer essa pergunta. Pode ser, Luísa? Ela ia tomar um golinho d'água e vai ficar para a próxima. Vamos lá. Tá bom. O que pensar da opinião dos que veem a alma como princípio da vida material? É uma questão de uso de palavras. Não nos deteremos nisso, começai a vós mesmo a vos entender. Aí, alguém quer comentar? Então, eles respondem bem claro, né? A gente não tem quase nem o que questionar, porque é uma questão de palavras. Com que nada nós temos que começar por vós entenderdes mutuamente. Então, a alma é o princípio da vida material. Não tem cabimento. Não é? Isso mesmo. Então, é só uma questão de definição, que ele diz aqui, questão de palavras. Então, aquilo que nós conversamos ali no início, né? Então, tem alguns que entendem que a alma é o princípio da vida material. Se esse grupo de pessoas, ou estudiosos, ou doutrina, define assim, tudo bem, né? A questão é que a gente, às vezes, não coloca uma palavra para cada coisa, daí que vira confusão. Né? A 139, quem pode fazer ela para nós, por favor? Então, alguns espíritos antes deles, alguns filósofos, ou alguns filósofos definiram a alma como sendo uma centelha anímica, emanada do grande todo. Por que essa contradição? Interessante essa. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica, emanada do grande todo. Por que essa definição, essa contradição?
Não há contradição nenhuma, né? Isso depende da acepção das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa. É o caso da alma, né? Kardec achou que a gente deveria chamar a alma o espírito encarnado, para definir, né? Porque senão fica tudo espírito. O desencarnado passou a ser conhecido como espírito e o encarnado como alma. Então, são definições, né? Mas quem Então, quiser... lá na introdução de um livro do Evangelho mesmo, ele explora um pouquinho mais essa definição aí de centelha anímica, emanada do grande todo. E daí ele até adverte ali o cuidado, porque isso aí pode nos levar à crença do panteísmo. O que é o panteísmo? Que existe um Deus, esse Deus se divide em várias partes e nós somos um pedacinho desse Deus. Então, quando a gente está animando um corpo, nós somos uma individualidade. A hora que a gente desencarna, nós retornamos ao grande todo e perdendo essa individualidade. O que ele explica ali que seria contraditório, né, ao que nós entendemos por espírito. O espírito sempre tem a sua individualidade. A origem, a criação é de Deus, mas ele não é um pedacinho de Deus, né? Deus está presente em todos nós, como nós já vimos naqueles estudos dos títulos anteriores. Então, mais uma vez, ele faz esse esclarecimento aí, para que a gente saia dessa confusão. São 3 definições, grandes definições, né, que existem sobre a alma, e que ele questiona, né, e daí coloca para nós essas definições que nós estamos estudando agora. Então, seria a alma anímica, a alma intelectual e a alma espiritual. Aí ele diz, não. Para nós entendermos, a alma é o espírito encarnado. E espírito é a alma quando desencarnou. Ela muda só a palavra, mas permanece a mesma coisa, só para a gente entender as definições. Então, vamos à próxima. Se alguém quiser comentar, tá? Pode interromper, pode falar, pode erguer a mãozinha, se for o caso, né? E comentar um pouquinho mais. E aqui tem um esclarecimento um pouco mais, né, sobre a alma. Não sei se acho que isso aqui ele vai repetir aquilo que nós já lemos aqui, né? Vai dar uma ideia assim, né, dessa ideia do panteísmo e alguma coisa assim. Acho que a gente poderia pular ela, se vocês estiverem de acordo, a gente já vai para a questão 140, para não ficar uma leitura assim um pouco cansativa. E fica como tarefinha para todos nós depois ler ela para fixar melhor. O que vocês me dizem? Pode ser? Pode. Vamos passar para a próxima, então? A 140, então. Quem que pode fazer a leitura dela? Uma outra definição da palavra alma aí, ó. A Maralena. É assim. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes, quantos são os músculos, e prescindindo assim a cada uma das funções do corpo? Ainda isto depende do sentido que se empregaste a palavra alma. Se você entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é individual. Ele imprime momentaneamente momentos aos órgãos, servindo-se de fluidos intermediários, sem que para isso se divida. Então, alguém quer fazer um comentário, esclarecer essa questão para nós?
Então, é um outro conceito, né, de alma. Seria a alma dividida em quantas partes são os músculos ou funções, né, do corpo. Tem a alma do braço, né, a alma do outro braço, a alma da cabeça. Esse é um conceito que alguém criou. Né? Aí ele diz que, se for acreditar que é o fluido vital, né, a alma definindo como fluido magnético animal, fluido vital, aquele fluido que dá vida ao ser, até teria algum sentido. Mas, se for considerar como espírito, não, porque o espírito é um só. Ele é indivisível. Ele coordena toda a movimentação do corpo. Alguns movimentos ele coordena de forma assim, bastante consciente, outra, a maioria, é até instintiva. Né? O funcionamento dos nossos órgãos, a gente não acompanha, né? Faz por instinto, mas é o espírito que coordena todo esse movimento. Mais uma forma de definir também, né? Para a gente esclarecer o que é a alma, segundo o conceito dentro da doutrina espírita, para a gente não misturar as coisas. Que nós vamos ver essa palavrinha mais à frente, muitas vezes no Livro dos Espíritos e em outras questões. A próxima questão, 140A. Alguém pode fazer, ou a própria Zi, que ainda é 140, né? Ainda não mudou de número. Entretanto, algum espírito deve essa definição? A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por ele se reparte, existindo em maior abundância nos que são centro ou focos de movimento. Essa explicação porém, não procede, desde que se considere a alma o espírito que habita o corpo durante a vida, e o deixa por ocasião da morte. Então, aí, de novo, né, ele faz a pergunta, agora considerando que alguns espíritos traz essa definição. Então, se um espírito fala uma coisa e o outro fala outra coisa, né, Kardec fala como pode, né? Alguns espíritos têm uma definição que reforça essa ideia de que a alma é dividida em várias partes, como é o nosso corpo. Mas ele já esclareceu isso em outras questões, né? Que os espíritos, cada um tem um conhecimento de acordo com o seu nível de estudo, de evolução. Então, a gente precisa filtrar, né? Se deixar levar pela razão. Né? Então, até ele diz aqui no comecinho, os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa, assim como nós. Né? Nós também tomamos efeito pela causa muitas vezes. Muitas vezes nós nos equivocamos nas nossas definições. Isso desde que do princípio do mundo. Lembra que a gente achava que o mundo era uma bolacha achatada, formato dele? Que a gente via um horizonte assim, né? Então a gente tem essas definições. Mas isso não quer dizer que são verdadeiras. Né? Aqui ele reforça de novo, né? Que o espírito é um só, é indivisível. E quando o corpo morre, ele deixa o corpo e vai para o mundo espiritual. Então, é a alma enquanto encarnado, espírito após o desencarne. A 141, agora falta o João Dalmolin e a Sheila ainda se manifestar e fazer uma leitura para nós. Posso fazer a leitura dessa aí, então? Então tá. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia
e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve. É o primeiro, ao qual chamas perispírito. Outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germe em um caroço, já o temos dito. Isso. E aí? Vamos entender essa parte. Quem quer explicar? O próprio João? Está dizendo aí que não é, né? Não confirma a pergunta que a alma é exterior ao corpo. Ela não é exterior ao corpo, né? Embora ela de alguma forma se irradia, como diz aí, mas ela não é exterior ao corpo. Ela está localizada, está ali junto, está ali como que fundida nesses dois corpos, né? No corpo espiritual e no corpo material. Né? Os dois estão juntos. E a alma também está junta. E a gente sabe que a alma aí, ou o espírito, acho que nesse caso aí, porque eu até estou estranhando um pouco ele estar usando aí a palavra alma, né? Porque seria espírito na conceituação que Kardec definiu, né? Porque a alma é o todo, é o conjunto, a pessoa encarnada. E espírito é o espírito mesmo. E o espírito tem dois corpos, tem o perispírito e o corpo material. São dois corpos. Podendo ela não estar junto com o corpo físico, e aí não entra ainda a discussão de se ela pode não estar junto com o corpo espiritual, com o perispírito, né? Se o espírito pode estar separado do perispírito. E isso aí nós sabemos pela doutrina que no mundo espiritual, a não ser aqui quando estamos encarnados, né? Mas quando o espírito está no mundo espiritual desencarnado, ele pode também estar onde não está o perispírito. Não sei se é uma questão que já entra, eu acho que não, né? Essa questão está muito adiante. Essa questão a gente nos remete também a gente pensar aqueles, né, que têm um conhecimento sobre os trabalhos mediúnicos, né, que têm uma experiência nessa área. Eu acho que até entende melhor essa questão, né? Porque quando ele faz essa pergunta, e é muito, muito coerente fazer uma pergunta dessa, aquele que não tem nenhum conhecimento sobre doutrina espírita, é interessante, né, fazer essa pergunta, porque fala como é que é, né? Primeiro a gente confunde, né? Acha que o corpo faz parte do espírito, né? E depois a gente vê que o corpo a gente estuda que é uma ferramenta, instrumento, como uma roupa, né? Como alguma coisa que a gente usa durante um período encarnatório. Então, quando ele faz a pergunta de que a alma está exterior ao corpo, ou que alguns entendem até que é encerrado, né, como um pássaro numa gaiola, é incoerente para a pessoa que nunca ouviu nada sobre doutrina espírita.
Mas quando você começa a trabalhar dentro da mediunidade, você vê, né, a questão das pessoas se manifestar em várias partes ao mesmo tempo, né, do espírito se transportar de um lado para o outro. Então, não acha preso ali. Tem muito mais situações de manifestações e de movimentação do espírito que a gente, inclusive, desconhece. A gente nem sabe todas as potencialidades e as capacidades do espírito, né? Então, e aí ele faz um esclarecimento assim para o nosso entendimento, né, das três partes que compõem o ser humano: corpo, perispírito e espírito, né, a grosso modo, assim. E aí a gente começa com o passar do estudo, nós vamos entendendo melhor essa questão, né, que a alma ela tem muito mais características, muito mais formas de se manifestar e de mobilidade que nós, inclusive, desconhecemos. Cada dia a gente aprende mais sobre isso. O livro dos médios traz bastante informações e exemplos sobre isso. Mas, além dos exemplos do livro dos médios, da revista Espírita, hoje a gente já tem muito mais outras formas que nós já vimos, né, de manifestação do espírito. Muito bem, vamos passar para o próximo, então. 142. Essa pode ser a Sheila. É que eu tenho que ler aqui no Dalu. O que dizer dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período da vida? O espírito é apenas um e está por inteiro, tanto na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos de manifestações da alma que se desenvolvem e se completam. Pensar assim ainda é tomar o efeito pela causa. E aí? Comenta aí, tio Dilon. E aí? Também uma perguntinha que às vezes a gente também poderia se confundir, né? A gente poderia se confundir, né? Porque a criança ela vai se formando, a gente tem a informação que o espírito que modela o corpo, não é isso? O perispírito é modelado pelo espírito e o perispírito, por sua vez, modela o corpo. E com o passar do tempo ele vai se desenvolvendo e vai formando os órgãos físicos. E daí a pergunta é se a alma, também acontece isso também com a alma, que ela também vai se modelando, vai se completando a cada período da vida. Porque o nosso corpo, ele é substituído, né, durante a nossa vida física, né? As células vão morrendo, nascem outras, a mãozinha da criança se torna essa mão enorme que nós estamos, então todo o nosso corpo, né, ele se transforma, né, com o passar dos anos. E aí a pergunta é se isso acontece com a alma. E de novo ele lembra, é tomar o efeito pela causa. Porque o espírito é um só, né? Nós temos as nossas experiências, nosso aprendizado. Essa experiência, esse aprendizado, por algum tempo ele permanece oculto para nós mesmos, né, no estado de inconsciência, semiconsciência, para experiências que nós já tivemos, mas eles estão armazenados, essas experiências elas existem dentro de nós, né? No momento oportuno, né, de repente lá no outro plano nós nos recordamos dessas experiências. Talvez o João até tenha uma ideia melhor, que ele é estudioso da psicologia, né? Como é que é isso? Muito bem. Sobre os conhecimentos, né, que ficam inconscientes. Consciente. Né, que a gente não está na nossa consciência, mas que nós temos, ou ficam mesmo esquecidos, né, de uma encarnação para outra, ou de várias encarnações para essa última, muita coisa está esquecido. E nós temos a capacidade de ir
aproveitando disso, de lembrando, conforme a gente vai buscando estudar, vai buscando investigar, vai buscando compreender, vai buscando utilidade para esses conhecimentos que a gente tem. Então, vamos para a próxima. 143. Pode ser a Luísa novamente? Tá bom. Porque todos os espíritos não definem a alma de uma mesma maneira, todos os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre esses assuntos. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas, como as crianças entre vós. Há também espíritos pseudo-sábios, que fazem malabarismos com as palavras para impor-se, como também ocorre entre vós. Além disso, mesmo os espíritos esclarecidos podem expressar-se em termos diferentes, que, no fundo, têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que vossa linguagem é incapaz de expressar claramente. São necessárias figuras e comparações que vos tomais pela realidade. E aí? Vê que eu acho assim, o espírito de verdade tinha que ter uma paciência danada, né? Que ele faz a mesma pergunta toda hora, né? Do mesmo jeito. Não? Ele já tinha falado, né, que os espíritos têm conhecimentos diferenciados, né, que alguns são mais ignorantes do que outros, mas ainda assim mesmo ele insiste, né? Pergunta de novo, mas por que os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Né? Por que eles têm essa definição? Aí, pacientemente, o espírito de verdade responde, né, que são níveis diferentes de conhecimento, de inteligência limitada para alguns. Alguns não compreendem coisas, certas abstrações. Alguns fazem isso também porque são pseudo-sábios. Nós já estudamos até isso, né? Naqueles níveis dos espíritos, tem os pseudo-sábios, aquele que tudo que você pergunta ele sabe. Mas cuidado com a resposta as respostas que vêm de lá, tem cada coisa bizarra, absurda, né? Que eles esclarecem assim. Por que isso? Porque são espíritos que foram daqui para lá, vieram de lá para cá, foram daqui para lá, então nós todos estamos mais ou menos numa faixa de evolução muito parecida um com o outro, né? Então todos nós temos. Então aqui nós não temos os exemplos de espíritos mais evoluídos, menos evoluídos, né? Não tão evoluídos também, porque a Terra ela não comporta aqueles espíritos puros, aqueles espíritos, né, de um nível evolutivo muito alto, mas dentro da nossa faixa aqui, né? Nós todos somos mais ou menos parecidos. E esses espíritos, eles respondem de acordo com o conhecimento. Né? Com o conhecimento. E alguns falam a verdade, mas com outras palavras, e a gente que às vezes acha, não tá certo, falou diferente, mas é a mesma ideia, só que foram as outras palavras. Qual que é o problema? É isso? Algum comentário mais? 144. Interessante essa pergunta. Quem faz ela para nós? Tá projetando na tela ainda, Odilon, a pergunta? Tá. Não está aparecendo aí para você? Não, é que para mim aqui apareceu, tá aparecendo todas as pessoas, em vez de aparecer a projeção. Não sei se eu mexi em alguma coisa. Eu acho que mexi em alguma coisa, mas eu posso ler aqui no Livro dos Espíritos. É a 144. Que se deve entender por alma do mundo é o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem os indivíduos. Mas aqueles que usam essa expressão normalmente não se compreendem uns aos outros. A palavra alma é tão complexa que cada um a interpreta conforme suas fantasias. Também já atribuíram uma alma à Terra, que devemos entender como o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem suas ações para o bem.
quando os escutam e que, de certo modo, são o mensageiro de Deus ao vosso planeta. Então, comentários? Alma do mundo, né? Vamos pela pergunta. O mundo teria uma alma, né? E segundo alguns, uma alma do mundo, uma individualidade do mundo. Aí ele esclarece que não é bem assim, né? Quando se reúne aqui um grupo de pessoas que pensam muito parecido, né, acaba que aquele pensamento se torna único, não é? Então, ele lembra assim, né, que poderia ter, né, na Terra também essa situação, conjunto de espíritos amelinhados que dirige o planeta Terra. Ele fala até que na outra edição aqui do Livro dos Espíritos, ele usa a palavra assim, lugar-tenente de Deus, são os lugar-tenentes de Deus, com relação ao vosso planeta. Quer dizer, são aqueles que executam as ordens de Deus no acompanhamento do desenvolvimento do nosso planeta. São equipes, né? Poderiam ser equipes. E daí as pessoas podem se confundir, achando que é uma alma, né? E a definição da palavra alma também, de novo, que a gente às vezes mistura. Até na introdução lá do Evangelho, ele lembra assim, quando o instrumento, por exemplo, ele está com algum problema, um instrumento musical, fala que esse instrumento não tem alma, ou quando ele tem alma, quer dizer, é só uma figura de linguagem, uma forma de se expressar para poder, não é uma definição. Então, esse termo alma, ele usa aqui, o termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. E aí acaba atribuindo à Terra a palavra alma. Tem um texto também na Gênesis que fala sobre a alma da Terra, que é também bem interessante. Kardec expõe bastante sobre isso aí, sobre essa questão. Então, o que a gente precisa saber é que nós somos indivíduos, né? Temos as nossas verdades individuais. E em todos os locais tem aqueles espíritos mais voltados àquela situação, né? Tem os espíritos da floresta, né? Que cuidam do meio ambiente, né? Tem espíritos que são mais ligados à questão tecnológica, outros mais ligados se unem pelas afinidades. E como as ideias são muito semelhantes, muito parecidas, pode dar a impressão que é uma alma só. Mas são individualidades que estão ali trabalhando para o bem geral, de acordo com os seus interesses, né? Suas afinidades. Algum comentário mais? Ou passamos para a próxima questão? A 145. Quem pode fazer? Quer que eu faça, Dilon? Pode ser. Como se explica que tantos filósofos, antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado a um conhecimento de verdade? Essa é boa para o João, hein? Pensei exatamente isso também. Esses homens eram precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos, eram homens e, como tais, não podido se enganar, porque tomaram suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo que os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Ademais, entre esses erros se encontram grandes verdades e um estudo comparativos é apreensível. Tá? O Dilon colocou aqui, o Dilon, Palmas, Tocantins, e atrapalhou eu encher. Torna-se apreensível. É isso aí.
Comentários? Pode falar, João, pode falar. Quando está falando aí, questionando sobre os filósofos, né, antigos, está dizendo que eles não tinham conseguido ainda chegar a um consenso maior sobre alguns conceitos, né? Sobre essas coisas da ciência psicológica, que aí, no caso, tem que ver também o que é que Kardec está querendo dizer por psicológica aí, né? Eu acho que ele está mais no sentido de espiritual do que dessa psicologia abrangente, da ciência da psicologia de hoje, né? Até porque é bom que se diga que, apesar de Kardec ser ali mais ou menos contemporâneo de Freud, quando começou a se desenvolver a psicologia de Freud e de Jung, a ciência da psicologia ela se desenvolveu mais para o final do século XIX, né, 1900, por aí, 1800, virada de século para 1900. Ali que estava mais forte o desenvolvimento da psicologia como ciência, com esses conceitos, essas teorias de Freud e de Jung. Kardec vem ali meio junto, mas é interessante, porque ele podia ter sido, o Espiritismo podia ter sido uma luz para esses filósofos. Parece que para Jung pegou um pouco mais, né? E ainda não conseguiu, ele não chegou a dizer bem da reencarnação claramente, né? E Freud saiu para outra linha. Mas o que está dizendo aí? Já tinham verdade, sim, mas ainda tinha muita divergência, ainda tinha desconexão entre essas ideias que falavam de uma mesma coisa, mas que já eram verdades e que para frente, então, é que foi amadurecendo. E o que Kardec está dizendo aí, né? Na verdade, os espíritos estão dizendo, né, por meio dele, que nesse período, que nessa época dele, já estava mais maduro isso aí, né? Já dava para dizer um pouco melhor, mais claramente, o que era cada coisa, colocar cada coisa no seu lugar. Eu acho, quando Kardec publicou, né, a Revista Espírita, né, você pode observar que ali está Revista de Estudos Psicológicos. Então, a palavra psicologia está muito presente na doutrina espírita. Eu acho que é válido, né, porque realmente, né, a doutrina espírita, essa área da psicologia, trabalha muito. Talvez até por isso que nós temos assim uma certa dificuldade, né, no campo da ciência, que a ciência tem um preconceito um pouco forte na questão da psicologia, né? Eu não sei se já aceita como ciência, né, mas teve dificuldade, né, muito tempo, falar que psicologia seria uma ciência. E aqui ele lembra que a verdade ela vem, né? Então, lá mesmo na antiga Grécia, vê a verdade. Só que nós, seres humanos, nós costumamos dar uma ajeitadinha na verdade para ela se acomodar aos nossos interesses. E ali, por isso, é o que ele diz, não podiam se enganar, porque tomaram suas próprias ideias pela luz, né? Então, veio a verdade, né? As intuições, possivelmente, né? Os espíritos orientando, mas acaba que nós, por interesses outros, nós falseamos essas verdades. E até hoje, né, nós falseamos a verdade. Veja como é que as doutrinas, elas surgem, depois surgem tantos conceitos, tantos adereços, né, uns contrariando até os mesmos, né, até mesmo na doutrina do Cristo, né, ver como é que ela é tão, né, questionada, né? Então, em todas as religiões, né? Nós não fugimos disso, não. A doutrina espírita também dá um jeitinho de... Não a doutrina espírita, né? Mas nós espíritas, melhor. Né? Damos um jeitinho de ajustar o evangelho à nossa moda, né? Muitas vezes. E ainda tem aqueles que falam assim que as obras básicas estão ultrapassadas e não sei o quê, né?
Que isso? Então, eu penso assim que nós ainda temos dificuldade. Mas ele é uma coisa bacana que fala aí no finalzinho da resposta, é que mesmo com esses erros, né, mesmo esses equívocos, encontram-se grandes verdades. É uma forma da gente estudar, né? Nós vamos batendo cabeça aqui e ali, né? E acaba que nós vamos também desenvolvendo esse aprendizado, né? No final a gente vai chegando mais próximo da verdade. Ela vai se mostrando um pouco mais, né? Conforme nós vamos avançando nos conhecimentos. Certo? Certíssimo. Nós estamos com 48 minutos. Vamos mais uma pergunta, mais uma questão? Qual é a 146? A 146. Vou colocar ela aqui na tela. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? É a pergunta, né? Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensaram muito, ela reside mais, particularmente, na cabeça, e ao passo que ocupa principalmente o coração, naqueles que muito sentem e cuja ação tem todo por objeto humanidade. Será que eu li direito? É isso mesmo. Tá certinho. Está querendo saber onde que a alma está localizada no corpo físico. Quando nós encarnamos, onde que a alma está, né? Eu ri porque eu acho que para aquele que é guloso deve estar no estômago, né? Lembrei dependendo do que ele cita aí, né? Está concentrada mais na cabeça daquele que é um gênio, né? Ou então mais no coração daquele que é levado mais pelo sentimento humanitário, talvez os poetas, os artistas, né? Eles estão mais localizados no coração. Enfim, não tem uma localização especial, né? Ela ocupa o corpo, né? Nós ainda não sabemos bem como é que funciona. A gente ainda está tentando aprender como é que é essa expansão da alma, como é que ela consegue fazer tudo isso. Eu acho que nessa época aí de Kardec, a dificuldade era maior do que hoje. Eu acho que hoje, até pela questão do avanço tecnológico, né, nós estudamos os computadores, vemos como é que funciona, a gente faz uma certa analogia, né, e começamos a entender um pouquinho melhor. Nessa época até era mais complicado. E eu acho que conforme vai passando o tempo, nós vamos entendendo melhor como é que é isso. Tá certo? Alguém quer comentar mais? Está aberto. Não mais? Vamos partir para o encerramento, então. Devolvo a palavra para o Orlando. Então, eu não sei porque nós já comentamos essas perguntas, acho que para trás, em algumas questões, não foi, Dilon? Foi, elas estão. Kardec tem essa forma de fazer a pergunta várias vezes, né, de forma diferente, né? E assim a gente vai entendendo melhor. E aí a impressão que dá na gente é que ficou alguma coisa, né? Mas não ficou, não, tá certinho, é isso aí mesmo. A gente vai entendendo melhor, né? O Livro dos Espíritos é um livro de estudo, né? A gente lê, relê de novo, e cada vez que a gente lê, a gente descobre coisas novas. Vamos aprendendo. Tem a letra A, né, Dilon? Então tá, ok. Gratidão a todos, muita paz. O Orlando pode caminhar para o encerramento. Tá bom. Então é muito, muito bom, né, para nós aprender um pouco mais, né? E o Livro dos Espíritos a gente pode ler 10 vezes, que nunca sabe tudo, né? Tem coisas que a gente ainda não entendeu, né? E que ao ler passa a entender, ao ler
ainda mais comentar como a gente comenta entre nós, né? Então, nós agradecemos muito, né, a presença de todos vocês, que carinhosamente vêm nos dar assim, um respaldo, vem deixar-nos mais felizes, porque mais cabeças, né, pensando, discutindo. Então, a gente agradece muito a vocês, a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais, que com certeza estão junto conosco. E aí, aproveitando esse momento, nós pedimos aos benfeitores espirituais que visite cada um de nós em sua residência, aqueles que estão pensando no nosso estudo, como o seu Jorge, né, que está fazendo um tratamento e não está participando. Então, nós pedimos que os benfeitores espirituais visitem cada lar aqui das pessoas presentes, fazendo, no entanto, uma limpeza espiritual, retirando as energias negativas e aqueles espíritos que, porventura, permaneceram conosco hoje, que eles possam também ter aprendido alguma coisa. Pedimos que seja fluidificada essas águas, transformada em remédio para as nossas enfermidades. E aquelas que tem lá no filtro, aquelas que a gente guarda na geladeira, todas elas sejam transformadas em remédio para nós. Pedimos também pelos doentes, pelos enfermos, aqueles que estão hoje assim tão nervosos, preocupados, porque surgiu aí uma enfermidade e não sabe o que é, tão desesperado, né? Porque as coisas acontecem desse jeito, né? Que Deus e Jesus possam dar força, coragem para cada um de nós carregar a nossa cruz sem esmurecer, para merecer a clemência do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pelo amor de Jesus, que assim seja. Muita paz, que Jesus nos abençoe, dando aí para nós um final de semana excelente. Peço também a proteção para a minha viagem que eu vou fazer pela federação, né, amanhã. Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Essa minha neta tá bonita. Ah, João.